Fala pessoal, tudo bem? Luiz Vitor aqui e hoje eu vou te mostrar um dos melhores notebooks custo-benefício que você pode comprar neste exato momento. Se você curte tecnologia, já se inscreve no canal para dar aquela força. Eu te trago também hoje uma novidade que é o seguinte: se você tiver com dúvida para comprar seu notebook ou tiver alguma dúvida relacionada à tecnologia, eletrônico, qualquer coisa assim, se você quiser falar comigo diretamente, você pode me chamar agora no WhatsApp. Eu vou deixar aqui o link na descrição. Antes de eu começar a te indicar os notebooks, eu quero te explicar o que eu considero custo-benefício. No contexto desse vídeo, a gente vai considerar custo-benefício um notebook que você consiga fazer a maioria das tarefas básicas do dia a dia sem lentidão e sem travamento e que ao mesmo tempo alinhe um preço que seja razoável dentro dos padrões atuais. Portanto, só para você ter uma ideia, normalmente os notebooks aqui que eu vou te indicar nesse vídeo devem estar girando entre R$ 2.800 a R$ 3.500 em média. Eu sei que os preços estão absurdos de caro, o dólar está muito elevado, eu sei que para a grande maioria das famílias brasileiras pagar R$ 3.000 no notebook é um valor extremamente absurdo. Eu entendo a tua revolta, eu também sou revoltado com isso, mas infelizmente nós não temos para onde correr. No momento de mercado atual, é mais ou menos esse valor que você vai pagar num notebook que não te dê dor de cabeça, que você consiga trabalhar, que você consiga estudar, que você consiga desempenhar bem suas funções no dia a dia e que não vai virar uma máquina que daqui a pouco vai te dar dor de cabeça, travamento, lentidão ou que vai dar defeito. Então, infelizmente, na nossa realidade hoje a gente está tendo que considerar uma máquina de R$ 3.000 custo-benefício. Aí muita gente me pergunta, mas eu vejo algumas máquinas aí de R$ 2.000, de R$ 1.800 no mercado. Essas máquinas não são custo-benefício? Eu acho que não. Por quê? Eu vou te explicar. Se você comprar uma máquina hoje que custa R$ 2.000, R$ 1.800, R$ 2.100, que tem algumas máquinas dessa no mercado, primeiro, que provavelmente você vai escolher um notebook de qualidade duvidosa, de uma marca que não deve ser uma marca assim muito bem reconhecida por ser uma marca que tenha componentes com durabilidade, com qualidade. E segundo, um notebook na casa de R$ 2.000 vai ter uma configuração que muito provavelmente 99% de chance de que você tenha problema de lentidão ou travamento quando você abrir algumas dos softwares básicos que você utiliza no dia a dia. Portanto, uma máquina nessa faixa de preço atualmente eu não considero custo-benefício. Por quê? Porque você vai gastar agora e daqui a poucos meses a chance de você ter uma dor de cabeça ou com a máquina defeituosa ou com a máquina que está travando e que está lenta é muito alta. Então você vai ter que comprar duas vezes. Você vai comprar uma vez, vai achar que a compra foi errada e depois você vai ter que comprar outra vez uma máquina que realmente funcione. Então custo-benefício nesse sentido aqui que eu vou te falar é justamente isso. É uma máquina que alinhe, que você consiga trabalhar bem, que você consiga estudar, que você consiga fazer o básico do dia a dia sem travar versus o menor preço possível. Então com R$ 2.000 hoje, infelizmente, você não compra uma máquina que preste. Agora que eu já te expliquei o que eu tinha que te explicar, vamos às indicações das máquinas. Em quarto lugar, eu vou te indicar o Lenovo S145. O S145 é uma máquina queridinha que caiu nas graças dos brasileiros. É um notebook largamente vendido. Eu vejo muita gente utilizando ele. Ele é realmente um best-seller da Lenovo. Ele é um notebook de entrada e ele possui diversas configurações possíveis que você pode escolher e ele está à venda nos maiores varejistas brasileiros. Sobre configuração, o que eu te indico? Não se preocupa tanto com processador. Se o teu uso é básico, se o teu uso é trabalho, estudo, é abrir navegador, abrir Chrome, é usar PowerPoint, Word, Excel, é fazer coisas básicas, o processador vai ser um dos componentes que vai te dar menos dor de cabeça. O que eu te indico é você se preocupar sempre com memória, tem que ser pelo menos 8 GB de memória para você não ter problema com travamento e você escolher um notebook com SSD. Já falei isso em diversos outros vídeos. O SSD muda da água para o vinho a performance, a velocidade do teu notebook. Então, sempre que possível, procura um notebook que tenha no mínimo 8 GB de memória e que já venha com SSD de fábrica, que você vai com certeza sentir uma diferença de velocidade muito grande. Então, no caso do S145, você pode escolher o processador i3 da 10ª geração, já é um processador bem interessante para as tarefas básicas. Você pode escolher o processador i5 e ele também está sendo vendido com processadores da AMD Ryzen. E os processadores Ryzen também são muito bons. Então pode escolher qualquer um processador, seja Intel, seja Ryzen, que você vai estar muito bem servido. Pontos de atenção com o S145. O primeiro ponto é a carcaça dele é toda de plástico, mas aí você não vai ter para onde correr nessa faixa de preço. Todas as máquinas, todos os notebooks de todos os fabricantes vão ter carcaças de plástico e isso gera um alerta sobre o quão durável essas máquinas são. Então, você for comprar o S145, já tenha em mente que você tem que cuidar bem dessa máquina, porque a carcaça de plástico ela tende
tende a ser um pouco menos durável do que uma carcaça, por exemplo, de alumínio, que equipa notebooks mais caros. A tela do S145 é uma tela Full HD de 15 polegadas. Apesar de ser uma tela Full HD, a qualidade dela não é das melhores, é uma tela mediana. É mais um ponto também que vai ser praticamente igual nesses notebooks dessa faixa de preço. Eles não vão ter telas assim muito maravilhosas. Tela aqui nos notebooks fabricados e vendidos no Brasil é um item de luxo, então você só vai ter telas realmente boas, provavelmente em notebooks que custam acima de 5, 6 mil reais. Então nessa faixa de preço de 2.800 até 3.500, 4.000, as telas vão ser normalmente medianas, vão ser telas que são boas para atividades do dia a dia, mas que tem um contraste não tão bom e que se você usar elas sob o sol muito forte, você vai ter uma certa dificuldade. Mas para o uso básico não tem problema nenhum, dá para usar tranquilamente. O teclado do S145 é bom de digitar, as teclas são naquele estilo chiclete, ele tem o numpad dedicado, que são os númerozinhos ali do lado, como se fosse uma calculadora numérica. Tem um único ponto fraco nesse teclado, que é o botão de ligar e desligar, que é integrado ao teclado, e isso tá gerando alguns problemas de mau contato em alguns S145. Me parece que nessas máquinas de entrada tá sendo um padrão agora os fabricantes colocarem o botão de ligar e desligar junto ao teclado. Eu particularmente não gosto, eu prefiro quando é separado, mas parece que virou padrão. Outras máquinas também, vocês vão ver que também tem esse botão de ligar e desligar lá no cantinho do teclado integrado. A autonomia da bateria do S145 não é das melhores, é uma bateria também mediana, deve ter uma autonomia em torno de 4 a 5 horas, dependendo do teu uso, mas que pro básico atende. Resumo da ópera, o S145 é um notebook honesto, que atende a muita gente, que atende às necessidades básicas que você teria para produtividade, para trabalho, para coisas mais leves, que tem também suas limitações, mas as limitações são limitações que a gente tem em outros concorrentes também, dentro da mesma faixa de preço, dentro da categoria que o S145 está inserido. Na posição 3 a gente tem o Asus VivoBook X543. O Asus X543 também é um notebook de entrada da Asus, que concorre mais ou menos aí com o Lenovo S145, e que ele é voltado mais para atividades básicas, atividades mais leves e gerais que você faria dentro de um uso de um notebook. Assim como no caso do Lenovo S145, o VivoBook X543 também vem em diversas configurações possíveis, e mais uma vez eu te indico a escolher um com pelo menos 8 GB de memória RAM e SSD. O processador, a partir do i3 você pode escolher sem problema nenhum, que para atividades básicas vai te atender. Como você já deve ter imaginado, o VivoBook X543 também tem a carcaça toda em plástico, assim como seus concorrentes dessa faixa de preço. O teclado dele é um teclado bom, que também tem um numpad, né, que é o teclado numérico exclusivo, e o VivoBook tem uma tela de 15 polegadas HD, não é Full HD. Bom, a tela do Asus é uma tela somente HD, ela não é Full HD e também sofre dos mesmos problemas dos outros notebooks aqui dessa faixa de preço. É uma tela que o contraste não é tão bom assim e que você teria dificuldades de enxergar caso você utilize o notebook sob sol forte. Para finalizar, o Asus X543, assim como o Lenovo S145, é uma máquina de entrada que resolve praticamente todas as tuas necessidades de produtividade e de uso mais básico. Na posição 2, eu vou te indicar o Acer Aspire 3. O Aspire 3 é um modelo de entrada da Acer e ele possui diversas configurações possíveis para você escolher. Assim como nas outras indicações que eu te falei, aqui no caso do Aspire 3 eu te indico a escolher pelo menos 8 GB de memória RAM e algum modelo que já venha com SSD. Em relação ao processador, a partir do Intel i3 ou do processador Ryzen 3, você vai estar muito bem servido para a maioria das atividades básicas do dia a dia. O Aspire 3, assim como o Asus, também tem uma tela de 15 polegadas HD, ele não é Full HD. O contraste também é ruim e você teria também dificuldade de enxergar sob o sol, portanto é uma tela também mediana. A digitação do teclado do Aspire 3 é bom, o teclado é estilo chiclete, ele tem um numpad integrado também, assim como os outros modelos de 15 polegadas que a gente mostrou aqui no vídeo, e ele tem o botão de ligar e desligar integrado. Um ponto interessante que eu acho no Aspire 3 é a facilidade que você tem para fazer upgrade de memória e de disco, HD ou SSD. Basta abrir duas tampinhas na traseira do Aspire 3 e você já tem acesso direto ao compartimento, os slots de memória, ou ao compartimento do disco HD ou do SSD. Então mesmo que você compre um Aspire 3 com uma configuração um pouco mais baixa, depois você pode já facilmente fazer upgrade até em casa sem precisar levar para um técnico. E na
primeira posição eu vou te indicar o Acer Aspire 5. O Aspire 5 é um modelo que está um degrau acima do Aspire 3 e ele já é considerado pela Acer um modelo mais para intermediário. Só que a vantagem do Aspire 5 é que várias vezes você encontra ele com preços muito parecidos com os modelos de entrada tanto da Acer quanto de outras marcas. Então, em alguns casos, pode ser interessante você avaliar comprar um Aspire 5 ao invés de comprar uma máquina de entrada total. O Aspire 5, assim como todas as outras máquinas citadas aqui, tem várias opções de configuração. Mais uma vez, eu vou ser repetitivo, tenta pegar uma máquina com pelo menos 8 GB de memória RAM e SSD, e o processador pode ficar à vontade. Se seu uso vai ser um uso básico, provavelmente qualquer processador a partir do Intel i3 da 10ª geração ou a partir do Ryzen 3 vai te servir. Apesar da carcaça do Aspire 5 também ser de plástico, assim como todos os outros modelos que a gente citou aqui no vídeo, ele já tem alguns mimos a mais, como uma porta USB-C, que é uma porta que no Aspire 3 você não acha, por exemplo. A tela do Aspire 5 é uma tela um pouco melhor, é Full HD de 15 polegadas e ela tem um contraste um pouco melhor do que os outros modelos citados aqui. Então talvez entre esses modelos que a gente conversou no vídeo, a tela do Aspire 5 seja um pouquinho só melhor, mas também não é uma diferença muito gritante. Outra vantagem do Aspire 5 é que alguns modelos de configuração dele já vem com uma placa de vídeo dedicada de 2 GB. Então se você pegar um modelo que vem com a placa de vídeo dedicada, ele pode te ajudar a fazer alguns trabalhos gráficos mais leves, de edição de vídeo ou de edição gráfica, como também se você gostar de jogar, ele pode até rodar alguns jogos mais leves também. A bateria dele tem uma autonomia um pouquinho melhor, mas também não é muito gigantesca assim, é uma autonomia em torno de 5 a 6 horas. Então, considerando todos esses benefícios, o Aspire 5 parece ser uma opção bem interessante caso você ache ele num preço, numa promoção que seja compatível com promoções de máquinas de entrada. Então, por ser uma máquina um pouquinho melhor, com algumas funcionalidades a mais que as de entrada, e por ele aparecer muito em promoção, talvez, dependendo do preço, vale a pena tu encarar o Aspire 5. Bom, era isso que eu tinha para te falar. Se você gostou desse vídeo, por favor, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like. Se você tiver mais dúvidas, pode me chamar no WhatsApp. É isso que eu tinha para te falar. Um abraço e até a próxima.